Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje é dia de giro de notícias e a gente vai focar bastante na quarentena que o pessoal tem que fazer quando entra aqui no Reino Unido, que teve muita coisa rolando, principalmente relacionado à Espanha. Também vamos falar um pouquinho sobre a situação econômica aí, que pode ser que não se recupere tão rápido quanto nós imaginávamos e entre outras coisas. Então fica ligado aí se você quiser saber tudinho que tá rolando aqui no Reino Unido. Se você é novo por aqui, não deixe de me seguir no Insta, @FelipeFrancisco, lá você acompanha um pouquinho do meu dia a dia e também pode entrar em contato diretamente comigo porque eu respondo todas as mensagens. E óbvio, também não deixe de se inscrever no canal, deixa aí o seu like e toca no sininho para você receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? Vamos lá, vamos direto para as notícias que aqui não tem perca de tempo, vamos direto ver o que tá acontecendo e foi. Seguinte, galera, como vocês sabem, qualquer pessoa que for entrar no Reino Unido tem que preencher um formulário online, né? Porque tem que fazer uma quarentena de 14 dias. Alguns países não precisam, tipo, acho que a Irlanda ou coisa do tipo, mas grande parte dos países você precisa fazer uma quarentena e o formulário tem que fazer todo mundo. Não importa se é residente, se é britânico, tem que preencher a parada. E aí, existem alguns países que estão numa lista de exclusão, por exemplo aqui, Áustria, Coreia do Sul, Vietnã, Grécia, Jamaica, Japão, França. Esses países eles estão numa lista onde você tem que preencher o formulário, mas não precisa fazer uma quarentena de 14 dias. E a Espanha estava nessa lista até final de semana, sendo que nesse final de semana o governo do Reino Unido notou que estava tendo um número de casos bem grande, não grande, mas estava aumentando ali o número de casos na Espanha e resolveu tirar a Espanha dessa lista. E o que, assim, muita gente ficou meio chateado porque tinha férias reservadas, etc, etc. E aí as empresas também ficaram chateadas porque não avisaram antes para elas, né? Empresas aéreas que estão aí tentando trabalhar junto com o governo num momento desses, ficaram meio chateadas porque estavam esperando. Então, aqui tem uma lista dos países que você pode viajar, certo? E não é que você pode, não precisa fazer a quarentena quando voltar. Se eu for pro Brasil porque eu tenho que resolver um problema e voltar, eu posso ir, só que eu tenho que preencher o formulário e fazer quarentena de 14 dias. Nesses países aqui não precisam. E curiosamente, Portugal não está dentro dos países. É algo meio polêmico aí que muita gente fica querendo saber se vai mudar ou não vai mudar. Em breve teremos atualizações dessa lista, pode ser que a Espanha volte ou não. Temos aqui uma notícia escrita especialmente para a Espanha, onde o Reino Unido fala que ele teve que agir rápido. Só que eu vou explicar para vocês alguma coisa, o que aconteceu. A Espanha tem ali o continente e tem as ilhas, tipo Ibiza, Mallorca, Menorca, etc, né, que são ilhas ali, Ilhas Canárias e tudo mais, onde os casos não são tão altos. Então, o Reino Unido, ele obrigou o pessoal que está voltando de qualquer lugar da Espanha, incluindo as ilhas, quando voltar, fazer a quarentena. Porém, inicialmente, ele falou o seguinte, porque existem algumas certas restrições, mas ele falou o seguinte: não faça viagem para a Espanha, a não ser que seja essencial para a Espanha do continente. Para as ilhas, você ainda pode ir de férias. Quando você voltar, você vai ter que preencher a quarentena, mas tudo bem, você pode ir de férias, né? Então tem uma notícia bem densa falando sobre toda a situação da Espanha. E aí o que aconteceu? O pessoal tava tentando negociar, falar, ué, mas se o pessoal pode viajar para as ilhas, tipo Ibiza, Mallorca e Menorca, por que eles têm que fazer quarentena quando voltam? Então se sentaram ali para renegociar a Espanha e o Reino Unido, tentando ali suprir um pouco da necessidade para não causar tanto impacto, né, nas agências de turismo, etc, etc. E aí tava todo mundo achando que ia acontecer o seguinte: eles iam excluir essas ilhas da lista de quarentena, ou seja, a pessoa poderia viajar e voltar e não ter que preencher a quarentena. Mas o que aconteceu foi o contrário, gente. O que aconteceu, foi o seguinte: o Reino Unido pegou e mudou o negócio, falando que então todos os lugares da Espanha não é para fazer nenhuma viagem que não seja essencial. Ou seja, ele também tá falando, olha, se não for essencial, não vai. Antigamente ele falou, né, alguns dias atrás, assim, vai viajar, não tem problema. Agora, só viagens essenciais para a Espanha. É claro que esse é o conselho do governo, né? Ele não vai te forçar ali tentar fazer nada, mas isso aí impacta muito na decisão das empresas, né? Como é que uma empresa vai fechar um pacote de turismo, sendo que o governo tá falando para não fazer viagens essenciais? Então, foi um reviravolta danado, e o que aconteceu é que a Espanha agora não está mais na lista, a Espanha por completa, e é bem provável que quase todos os pacotes para a Espanha sejam cancelados até que tenhamos mais
informações. Então, saiba disso, tá rolando quarentena, estão tentando aqui e ali tirar, mas todo mundo tem que fazer, incluindo os britânicos, se vêm desses países, e é algo que tá rolando, tá bom? Agora que eu já cobri 3 notícias, basicamente 4 notícias em um, que foi uma história que foi contando aí, que foi acontecendo, vamos falar um pouquinho da economia. Saiu uma notícia aqui falando que a economia pode não se recuperar até 2024. Eu vou só ler alguns dados aqui para você. Pelo que eles estão prevendo, eles acreditam que a taxa de desemprego vai subir de 3,9% para 9%, ou seja, quase uma a cada 10 pessoas aí vai estar desempregadas daquela faixa etária que poderia estar trabalhando, e a economia vai diminuir em 11,5% em vez de 8%, que era o que eles estavam prevendo, né? Entre outras coisas aí, achando que eles vão se recuperar em 18... vai demorar 18 meses para se recuperar mais do que era previsto. Então, assim, as coisas não estão um mar de rosas aí, as coisas tem previsão aí para demorar, mas a gente não... Na real, não dá para saber. São números aqui muito precisos, feitos por pesquisas que eu imagino que foram bem feitas, né? Mas a gente não dá para saber 11,5. Pode ser que seja pior, pode ser que seja melhor. Realmente a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer e fazer a nossa parte, tentar estar se preparado aí para qualquer coisa que venha, tá bem financeiramente, etc, etc, né? Mas tá aí, tá falando que pode ser que não se recupere. Nada que é final, tá? Isso não é decisão final, são previsões que eles estão tentando fazer para ajudar as empresas a tomarem decisões mais sensatas. E voltando aqui para fechar o giro de notícias de hoje, um giro mais tranquilo, muita gente me pergunta: poxa, Felipe, então se eu vou de férias para Espanha ou para qualquer outro lugar e quando eu voltar eu tiver que fazer quarentena, eu vou ser pago? A empresa tem que me pagar? E vamos cobrir um pouquinho disso aqui, que é bem interessante. Primeiro de tudo, isso vai depender de cada empresa, e eu sempre falo isso: a primeira pessoa que você tem que consultar é o seu chefe, a pessoa do seu trabalho, para dizer exatamente como funciona naquela empresa. Mas você não está automaticamente garantido que vai ser pago se tiver que fazer quarentena. Se você puder trabalhar em casa, provavelmente você vai receber, porque você vai estar trabalhando. Se você não puder trabalhar em casa, você tem que negociar com a sua empresa para tentar tirar aí férias no momento que você está em casa para receber também, né? Porque você não vai conseguir estar trabalhando. E se a sua empresa quiser, eles podem te pagar como sick pay. Eles podem, se a empresa tiver bastantes benefícios legais, pode falar: não, fique em casa essas 2 semanas, você vai ser pago e tudo bem. Depende muito, né? É muito difícil a empresa fazer isso, mas pode acontecer. E na realidade eles não têm obrigação nenhuma de te pagar, porque você vai ter que fazer quarentena. Então tem que tomar muito cuidado na hora que você está decidindo fazer uma viagem, ver se realmente é algo importante, ou então se você tem condições de ficar quarentena em casa. Conversa muito com o seu patrão. É muito importante ter uma comunicação muito clara, né, entre o funcionário e o patrão, para vocês entenderem o que está acontecendo e entrarem em consenso e conseguirem juntos entrar numa decisão mais tranquila, né? Mas é o seguinte, galera, esse foi o giro de notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falando bastante de quarentena, é o que tá pegando agora, tem muita coisa rolando, em breve eu vou trazer mais notícias aqui pra vocês, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, aquele grande abraço, tchau, tchau.